Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Rússia. E agora, bora para a aula? Se você quer saber tudo sobre a Rússia, característica da população, economia, clima, vegetação e muito mais, vem comigo que eu te explico tudo nessa aula. Antes de começar a falar das características da Rússia, precisamos localizar esse país. A Rússia é o maior país do mundo, gente. Seu território total tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Por conta disso, ela está em dois continentes, a Europa e a Ásia. A maior parte do seu território fica nas altas latitudes. Como você bem sabe, quanto maior a latitude, mais frio será. O clima que predomina é o clima temperado continental. Para quem não sabe, o temperado continental é caracterizado por ter 4 estações bem definidas em invernos extremamente rigorosos. Ao norte do país, os principais climas são o polar e o subpolar. Essas são algumas das características gerais da Rússia. Vamos falar especificamente agora sobre a população da Rússia. A população russa está distribuída irregularmente pelo território e possui uma grande diversidade étnica. A população russa ultrapassa os 143 milhões de pessoas e cerca de 78% desse total reside na parte europeia do país. Observando essa imagem, fica muito claro que a população russa está concentrada em uma pequena parte do território, a parte europeia. Mas professor, por que isso acontece? Me explica, fica tranquilo. Isso acontece porque o centro econômico e as principais cidades da Rússia estão concentradas na parte europeia. Um exemplo é Moscou e São Petersburgo. Essa parte do país possui um índice de 74% de urbanização. A população russa é formada por diversas etnias, sendo a maioria composta por russos. Ih, professor, você está falando aí de etnia, eu não sei o que é. Fica tranquilo que eu vou te falar aqui que é agora. Coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, na religião e na maneira de agir. Beleza? Bom, atualmente um dos grandes problemas da Rússia é o crescimento negativo da população. O que é isso? Fica tranquilo. Países com alta de urbanização e desenvolvimento econômico possuem uma tendência de ter uma taxa de fecundidade menor. O que é a taxa de fecundidade? Número médio de filhos nascidos vivos, tidos por mulher ao final do seu período reprodutivo. Bom, por conta disso, o governo encara essa questão como prioridade nacional e oferece incentivos em dinheiro para que as famílias tenham filhos. Então, olha que interessante. Lá na Rússia, o governo está incentivando as pessoas a simplesmente fazerem filhos porque está se percebendo que daqui a pouco vão ter mais pessoas aposentadas do que pessoas que trabalham. E isso vai causar um problema na reforma da Previdência, certo, galera? Recentemente o Brasil também discutiu isso aqui. Bom, o crescimento populacional só não é melhor por um motivo. Fala pra mim, diretor, como uma população cresce se a galera não está procriando? Eu acho que com um imigrante, pode ser? O diretor é bom de geografia, gostei de ver, hein? Exatamente isso, galera. Nos últimos anos, a Rússia tem sido polo de atração de imigrantes, principalmente da Ásia Central e do leste europeu. Por conta da crise demográfica que eu acabei de falar e da necessidade de mão de obra, o governo russo flexibilizou a entrada de imigrantes, como também de imigrantes do extremo leste da sua porção asiática. Então, gente, essas são as características da população russa. Tudo belezinha? Agora nós vamos falar sobre a economia da Rússia. Como a gente bem sabe, gente, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi traumático para a formação da Rússia, considerando que sua economia estava muito integrada às repúblicas que agora são independentes. Então, lá em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas adotou um sistema socialista e despontou como uma superpotência mundial ao lado de quem? Dos Estados Unidos.
seu rival capitalista durante a Guerra Fria. Ó, falei de Guerra Fria, falei de Estados Unidos, falei de Rússia, não sabe do que eu estou falando? Olha aqui que a gente tem a aula específica de Guerra Fria, beleza, galera? Não perde tempo. Nos anos 80, o Estado centralizado e burocrático dava sinais de que um modelo de economia planificada, ou seja, o que é economia planificada? Modelo no qual as autoridades governamentais controlam todo o processo econômico do país, ou seja, fica tudo na mão do Estado. Não atendia às necessidades de consumo da população e a indústria estava muito aquém em termos de desenvolvimento tecnológico em relação aos países capitalistas. O que eles fizeram, galera? Em 1991, após as intensas manifestações populares, a URSS foi dissolvida e as repúblicas que formaram a União Soviética, inclusive a Rússia, enfrentaram muitos problemas nos anos seguintes. Após isso, gente, a Rússia vai começar a passar por um processo de recuperação econômica a partir de 1988. Hoje, galera, a Rússia integra o BRICS. O que é o BRICS, professor? Basicamente, gente, o BRICS ele é um bloco, formado aí um grupo de países emergentes que tiveram rápido crescimento econômico e possuem uma grande população e vasto território. Quem são esses países? O Brasil possui uma grande população e um vasto território, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Além disso, galera, a Rússia hoje também está passando por um conflito territorial e social com a Ucrânia, e isso está deixando aí várias partes do mundo, inclusive a União Europeia e outros blocos econômicos extremamente tensos, beleza? Bom, a Rússia, galera, sempre vai ser um país muito importante. Por quê, professor? Bom, a gente deve lembrar que o fornecimento de gás de cozinha, sabe o gás de cozinha que a gente usa para cozinhar e fazer qualquer coisa? A Rússia tem lá um cano imenso que atravessa a Europa toda, que ela fornece gás de cozinha para todos os países da União Europeia. Ou seja, a União Europeia, além de todos os outros fatores de poder bélico da Rússia, vasto território, muita influência na sua região, ela também tem essa questão de dependência com essa relação do gás natural. Então a Rússia ela é um país que tem influência em todas as regiões do mundo atualmente. Bom, galera, essa foi a nossa aula de Rússia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.